Oi, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à série 24 Plus. Essa série mostra que é possível para quem trabalha 12 horas ou mais por dia, trabalhar no máximo 8 horas, voltar a ter tempo para a família, para praticar as atividades que já não fazia há uns 10 anos, sem comprometer a vida pessoal. Aliás, sem comprometer a vida profissional. Nessa live de hoje, a gente vai falar sobre 7 hábitos de quem já tem liberdade de tempo. Antes de mais nada, a gente precisa se lembrar dos dois conceitos de forma distinta, né? O que é o tempo, né? O que significa e o que significa liberdade. O que é o tempo e o que significa liberdade para a gente entender bem o conceito de liberdade de tempo. O tempo, ele é uma contagem cronológica constante e num único sentido, que é o futuro, né? Não é possível o passado, ele não é possível de ser alterado e nem de ser refeito. No contexto do tempo, o passado é algo fixo e imutável. E no nosso presente é instantâneo. É onde a gente toma as decisões que poderão impactar diretamente no nosso futuro. E é exatamente aqui, no nosso presente, o ponto onde podemos moldar as coisas que desejamos. O conceito de liberdade se trata de ter o poder de decisão nas mãos. Decidir o que, como, onde, quando e quando queremos algo. Então, a liberdade de tempo, ela se trata de quanto poder de decisão você tem hoje, agora, e o que pode ser feito na sua atual realidade para aumentar o seu poder de decisão no futuro. Sabendo que todos nós, seres humanos, temos as mesmas 24 horas por dia, por que algumas pessoas conseguem realizar mais e se organizar melhor do que outras? O que essas pessoas têm de diferente na rotina delas e o que elas fazem que ainda não fazemos? Qual é o segredo para a liberdade do tempo? Hoje estamos tratando de um atalho para os seus objetivos. Um tipo que não se trata de pular etapas, e sim de ter um mapa para não se perder no caminho. Estamos falando de modelagem. Modelar alguém é entender quais os comportamentos aquelas pessoas que tiveram sucesso de forma totalmente idônea em algo que você deseja, fizeram para conquistar o objetivo delas, que de fato podem ser os mesmos que os seus. Analisando vários casos de sucesso ao longo da minha jornada, eu levantei 7 comportamentos de pessoas que têm liberdade de tempo e, de acordo com a história delas, quais os pontos mais comuns entre todos eles, que são os nossos 7 hábitos que a gente vai comentar aqui hoje. O primeiro é criar metas a partir da lista de desejos, que eu já comentei várias vezes aqui nesse canal. Todos os nossos heróis, né, eles tinham um sonho antes de começar a jornada deles. Eles tinham um porquê, uma razão para desejarem algo além do que eles tinham no início. No dia a dia, nós podemos falar de coisas simples e cotidianas também, como um jantar com a família todos os dias. Isso pode ser uma coisa bem legal. Às vezes, o sonho vem de uma inspiração, por ver alguém, por acreditar que é possível alcançar algo melhor, que somos merecedores. Outras vezes, o sonho surge a partir de uma necessidade para ter a capacidade de realizar algo que poderia melhorar a própria vida ou a vida de outras pessoas. Também pode ter origem na dor, por perder algo simplesmente por não ter um conhecimento, por ter se sentido, de certa forma, impotente diante de alguma situação ali que poderia ter tido um desfecho diferente se a pessoa tivesse a habilidade correta desenvolvida. O fato, gente, é que para ter escolha, primeiro você precisa ter um desejo, um porquê, um sonho. Se você não tem uma vontade própria, então escolher não é uma opção para você. Nesse caso, você está abandonando sua própria sorte. Como eu ouvi o Caio Carneiro falando uma certa vez num treinamento que eu participei, sorte é quando a vontade encontra a preparação. Eu achei essa frase fantástica, eu vou repetir aqui. Sorte é quando a vontade encontra a preparação. Não adianta a oportunidade bater na sua porta se você não estiver preparado para deixar ela entrar. Então, a gente chega no segundo hábito. O primeiro hábito é você
como eu disse aqui, é você criar metas a partir dos seus desejos. E o segundo hábito é você ter uma agenda organizada. Isso é extremamente importante. Eu também comento isso em vários vídeos que eu faço. Quantas pessoas realmente bem-sucedidas, pessoalmente, falando, você conhece que tem uma agenda bem planejada e todos os seus compromissos, tanto pessoais como profissionais, organizados de forma inteligente? E agora pensa o seguinte, quantas dessas pessoas que você pensou quando eu fiz essa pergunta, você pode chamar de desorganizada, ou que atrasam nos compromissos, ou então que dão bolos? Você já pensou se o Cristiano Ronaldo não tivesse comparecido nos treinos de categoria de base dele? Vamos trazer isso agora para o nosso dia a dia. Quando tem um aniversário e que fazemos parte da organização dele, por alguns dias a gente é capaz de planejar tudo, tintim por tintim, para conseguir realizar todas as tarefas extras no nosso dia, para conseguir fazer uma surpresa para alguém. Sem que isso afete o nosso trabalho, inclusive. Se você não passou por isso, é muito provável que alguém próximo de você já tenha feito, e você tenha consciência que também pode fazer. Se você deseja, por exemplo, jantar com a sua família todos os dias, pode planejar o seu dia para liberar o tempo que você precisa. O melhor de tudo é que em uma rotina, o planejamento ele pode ser realizado uma única vez. Tudo é uma questão de hábito. Se não for possível ajustar todos os dias da semana no primeiro momento, comece com um ou dois ali, depois vai organizando a agenda até você conseguir todos os dias que você deseja. E aí a gente tem também o terceiro hábito das pessoas bem-sucedidas da liberdade de tempo, que é ser proativo. Como alguém pode realizar algo sem ação, gente? Imagina se o Santos Dumont, se ele não tivesse projetado e depois executado o plano 14 bis. Talvez a aviação tivesse evoluído de outra forma, mas será que seria possível a gente cruzar o oceano, chegar na Europa, chegar na África, sem ser de navio? Imagina quanto tempo seria uma viagem de Porto Alegre para Manaus, por exemplo. Tomar a iniciativa para facilitar a vida de quem faz parte do seu convívio. Buscar formas de facilitar o seu dia a dia, alimentar com criatividade, alimentar a sua criatividade é definitivamente algo que as pessoas com liberdade de tempo fazem para manter e melhorar a qualidade de vida que elas têm. Seja o seu melhor amigo. Algumas vezes na vida encontramos pessoas que desejam o mesmo que nós e entram na nossa jornada para somar e compartilhar conhecimento. Infelizmente, isso é exceção. Se você tem um sonho, tenha também a iniciativa. Se movimente e dê o primeiro passo, saia da inércia. É mais fácil você encontrar aliados de jornada quando você já está percorrendo o caminho. É mais fácil você encontrar quando você já está percorrendo esse caminho do que antes de você iniciar. No nosso exemplo, você já manifestou o seu desejo de jantar com a família todos os dias e quando colocou na sua lista de desejos e já organizou a sua agenda para reservar o seu tempo para isso. Agora é hora de ver se a sua família também precisa de apoio para reorganizar a agenda deles. Assim, será possível colocar em prática o seu projeto. Você só pode planejar aquilo que você tem controle. Está em seu controle oferecer essa ajuda para sua família. É necessário que as outras partes elas também consigam se organizar ou você vai jantar sozinho em casa ao invés de lanchar sozinho no trabalho até outras horas, né? A segunda opção, ela pode até ser melhor do que a primeira que eu acabei de falar, mas pode ser possível melhorar essa opção mais ainda. E aí a gente vai chegar já no quarto hábito das pessoas que têm liberdade de tempo. Crie momentos de solitude. Se você tivesse um filho recém-nascido e você fosse o único responsável por ele, que sem você o futuro seria incerto e nebuloso, você se cuidaria mais? Você arriscaria sua saúde de ter um futuro assegurado para o seu filho? Uma vez eu estava num evento, escutando a palestra da Wendy Lewis, que ela, junto com o marido dela, né, o Randy Ray, são donos de uma empresa bilionária. E em uma parte da apresentação ela disse, esse projeto é como um filho para mim. Pode até ser que um dia o seu projeto chegue à maioridade e ande sem você, mas até lá, você é tudo que ele tem.
É importante que você se sinta descansado e que cuide de si mesmo para você poder interagir com as pessoas que fazem parte da sua vida. Cuide da sua saúde física, mental e emocional. Seu projeto é completamente dependente de você no começo. De que adianta você conseguir tempo para jantar com a sua família se você não está presente mental e emocionalmente? Seja por que motivo for. Esteja 100% presente para que você possa estar 100% presente nos momentos de socialização com as pessoas que fazem parte do seu porquê. E aí, eu vou te contar agora o quinto hábito das pessoas que têm liberdade de tempo, que é elas sabem delegar e automatizar tarefas. O Steve Jobs, ele disse, concentre-se no que você é bom e delegue o resto. Vocês têm dúvidas de que esse cara, ele tinha liberdade de tempo? Ele passou a maior parte da vida dedicado a realizar os sonhos dele, as coisas que ele mais amava, e ele teve êxito nos objetivos dele. Acho super interessante e relevante isso. Use todas as ferramentas disponíveis a você que te ajudem a economizar o seu tempo. Aplicativos, e-mails, alarmes, agenda eletrônica ou de papel, máquina de lavar, cafeteira, o que mais facilitar a sua vida. A gente não está falando só de tecnologia com internet, não. A gente não está falando só de smartphone, é tudo. Tudo que facilite a sua vida de alguma forma. Além disso, alternativas para delegar atividades são extremamente importantes na hora de otimizar o seu tempo. Lembre-se que o que é bom para o outro, pode ser aquela coisa que você não gosta de fazer muito, né? Você pode ser bom em algo e a outra pessoa ser boa em outra parte da atividade e vocês se complementarem, né? Quando fazemos o que gostamos, a gente tem mais facilidade e normalmente a gente é mais rápido na execução, além de ter um resultado melhor. O lixo de um pode ser o luxo do outro. Então, o que você deseja delegar pode ser que a outra pessoa almeja realizar. Para curtir mais o jantar em família, no nosso exemplo, né? Que tal um se encarregar do preparo da comida e o outro se encarrega da limpeza depois que eles finalizarem? É pouca tarefa e muita diversão. E dito isso, eu já vou para o sexto hábito das pessoas que têm liberdade de tempo. Elas trabalham com liberdade geográfica muitas das vezes. Não é sempre, mas na maior parte das vezes, elas têm liberdade geográfica. Faça o máximo de coisas que você puder de forma remota, usando a internet e não se prendendo a um local. Isso te economiza várias horas todos os dias, além de ser uma tendência que está se consolidando nesse momento. Posso citar uma infinidade de pessoas que trabalham dessa forma, que têm liberdade de tempo, e, portanto, eu vou deixar aqui uma categoria inteira como exemplo. São os YouTubers profissionais. Você pode, sim, criar uma forma digital, online, remota, ou todos os nomes usados hoje para designar trabalho à distância. Mesmo que você trabalhe com algum produto físico, você pode fazer isso. Sim, prestadores de serviço que precisam estar presentes para executar os seus trabalhos talvez seja um pouco menos flexível aí. Porém, ainda assim, é possível realizar uma parte do trabalho à distância. Esse é um assunto tão extenso e com tanta oportunidade para praticamente todas as áreas, que se você quiser conhecer um pouco mais e saber como encontrar a oportunidade certa para você, deixa aqui nos comentários. Não agora, gente, porque eu não consigo ver os comentários enquanto eu estou na live. Deixa os comentários quando eu subir o vídeo, ok? Combinado? Então você entra lá depois e deixa os comentários para eu produzir um vídeo inteiro só falando sobre esse assunto e como você pode otimizar o seu tempo usando essa ferramenta chamada internet. Pense na situação, se o seu escritório é na sua casa, jantar com a família é algo muito mais fácil. E se bem estruturada a sua agenda, nem sequer você vai precisar liberar tempo de outra atividade, pois o mesmo tempo que você para comer no seu trabalho é o tempo que você se senta à mesa com sua família na sua casa. E, portanto, agora a gente passou por essa parte, eu vou chegar ao último hábito que eu separei aqui hoje para vocês, que é o hábito número 7, que é a independência financeira. Todas as pessoas que possuem liberdade de tempo entenderam
que, se for realizada da forma correta, a liberdade financeira ela se torna mais próxima e mais possível. Isso não quer dizer que ela aconteça em 100% dos casos, mas ela se torna mais próxima e mais possível. Muitas pessoas podem imaginar que o primeiro vem a liberdade financeira e depois vem a liberdade de tempo, mas não é exatamente isso que acontece. Poder escolher como viver é preciso ter condições para financiar suas escolhas. Porém, para financiar suas escolhas, precisa de tempo para executar os seus projetos sociais. É preciso tempo para executar os seus projetos pessoais. Para esse hábito, eu não vou citar pessoas e eu vou citar apenas os comportamentos, evidências que você próprio pode checar em cada pessoa que tem liberdade de tempo que você conheça. Todos nós, depois de sonharmos em realizar algo, a gente precisa de um tempo para planejar. Por mais intuitivo e primário que seja o início da nossa jornada, depois de criar o planejamento, caímos na parte de custos. Quanto custa realizar esse planejamento? Algumas vezes pode ser um preço alto. Então, a gente volta ao planejamento e a gente projeta o trabalho necessário para conseguir os recursos. Outras vezes, o preço pode ser zero. E o único investimento pode ser realmente somente tempo. Só o tempo necessário para execução. Tudo depende do estilo de vida que você deseja ter e o que o seu meio pode te prover. Duas pessoas podem escolher morar de frente à praia e ainda assim um irá morar numa casa simples, em frente a uma praia deserta, e o outro pode ter um custo, esse primeiro vai ter um custo muito baixo, e o outro pode morar na praia mais badalada, num condomínio de alto padrão, numa cidade turística com custo exorbitante. Para o nosso jantar em família, que é o nosso exemplo aqui, o preço é o mesmo de não jantar em família. Então, seria um custo zero em princípio, porque o mesmo que ele gasta jantando em família, ele gasta não jantando em família, porque todos irão fazer algum tipo de refeição juntos ou separados. A diferença está na qualidade de vida e no bem-estar. Para esse caso específico, a parte financeira não pesa. Eu deixei propositalmente a busca pela independência financeira como o último item da lista de hábitos das pessoas que têm liberdade de tempo, para dar um alerta. As pessoas confundem esses dois tipos de liberdade. Entenda que quanto mais liberdade financeira você possui, mais liberdade de tempo você é capaz de produzir, sim. Entretanto, como eu disse lá no começo desse vídeo, se você não é capaz de decidir com o que, como, onde, quando e quanto tempo você deseja usar, independente da sua conta bancária, você não tem liberdade de tempo e sim uma algema de ouro. Entenda o que você precisa para ter a liberdade de tempo que você deseja. Fazer algo simplesmente pelo que esperam de você, atendendo os sonhos de outras pessoas, vai contra tudo o que estamos abordando aqui. Lembre-se que liberdade de tempo é fazer o que você deseja e não o que o outro deseja que você faça. Quando você procura agradar outras pessoas, sem que isso faça parte da sua lista de desejos e até mesmo te afasta do que você quer, colocando seus planos pessoais na gaveta, você está matando a sua liberdade de tempo. Ajudar o próximo é sensacional. Se prejudicar para ajudar o próximo, sem propósito, sem que seja uma rara exceção de abdicação pela sobrevivência, por exemplo, é desastroso. Você pode até fazer várias tentativas e conseguir criar uma receita de bolo para chegar numa receita de pessoas que conseguem ter liberdade de tempo. Mas quando você tem nas mãos uma receita que já funciona, você tem um atalho. É isso que eu trouxe aqui hoje para você. A modelagem é isso. Pegar o que deu certo em exemplos de sucesso e aplicar a si. Qual a trajetória dessas pessoas e o que elas fizeram para chegar onde estão? Encontre as semelhanças entre a sua história e a de quem conquistou o que você gostaria de conquistar. Seja absolutamente ético, íntegro e humano.
Nossos heróis também podem ter tido tropeços ao longo da jornada deles. E geralmente eles contam para que outras pessoas não passem pelos perrengues que eles passaram. Isso é uma vantagem imensurável. Pode fazer diferença entre continuar e estacionar para quem ainda está trilhando o caminho, para quem ainda está percorrendo o caminho. O mais importante de tudo é continuar. Rápido ou devagar, quem continua conquista o que deseja. Galera, peraí, deixa eu só fazer um adendo aqui. Devagar demais é a mesma coisa de estar parado, tá? Lembrem-se de que o tempo ele é constante num sentido único. Se você caminhar num ritmo mais lento que o próprio tempo, você não vai conseguir atingir os seus objetivos. Quando a gente fala devagar, tem que ser no mínimo o ritmo do tempo, ok? Eu poderia citar aqui hoje a história de várias pessoas conhecidas publicamente, pessoas com história de vida e ensinamentos incríveis. Mas eu quero compartilhar a minha história pessoal, porque eu estou aqui falando para você hoje. A minha jornada começou por conta de um problema de saúde causado pelo excesso de trabalho, quando eu me dei conta de que minha vida e meus 5 tipos de tempo eles estavam completamente desequilibrados. De lá para cá, a caminhada foi longa. São 13 anos que me separam da minha primeira decisão, que eu queria, foi quando eu percebi que eu queria mais tempo para viver a minha vida pessoal. A solução que eu encontrei foi me reinventar na carreira. Primeiro melhorando as minhas condições de trabalho, e aí eu passei de 20 horas por dia, inclusive essas 20 horas por dia também era nos finais de semana, para cerca de 12 a 15 horas por dia sem os finais de semana. Nessa nova rotina eu trabalhei por cerca de 1 ano, mas isso não foi suficiente para mim, eu queria mais. Eu restringi o meu tempo de trabalho a 10 horas por dia. E 1 ano depois eu abri uma empresa numa área completamente diferente da minha área de atuação. Eu abri uma empresa em sociedade com um amigo. Eu estava vislumbrando uma possível saída para os meus objetivos financeiros também. O fato é que eu acabava trabalhando um pouco mais para atender a empresa, então eu ainda continuava trabalhando ali umas 12 horas por dia. Eu mudei de contrato de trabalho na minha empresa de consultoria, né? 1 ano depois disso, e aí eu resolvi mudar para 8 horas de trabalho ao invés de 10. E como eu me mudei de Curitiba para Porto Alegre nessa época, foi necessário delegar a parte que me cabia na sociedade da outra empresa. Então, ao invés de trabalhar ali as 12 horas por dia, mais ou menos, talvez um pouco mais, eu passei a trabalhar realmente só 8 horas por dia. Finalmente, eu tinha mais tempo para mim. Foi um contrato ali, de 6 meses, foi um contrato curto. Então, fechei um novo projeto como consultora no Rio, que é onde eu moro até hoje. Mas, gente, 8 horas ainda não era o suficiente para mim. Eu queria mais liberdade de tempo ainda. Nessa altura, eu também já desejava muito férias, porque eu fiquei 10 anos sem descansar. Então, eu decidi me aventurar no mercado CLT, que até então eu era consultora, eu era PJ. 8 horas de trabalho por dia, fins de semana liberado, mais 30 dias de férias por ano. Parecia um luxo isso para mim. Durante um tempo, foi sim, mas o meu coração ele não estava... só um minuto, gente, peraí. Então, durante um tempo, foi sim muito legal. Mas o meu coração ele não estava conectado com esse método de trabalho. Uma das vantagens de trabalhar como consultora é que eu tinha liberdade para escolher os lugares que eu gostaria de trabalhar, além das viagens frequentes que eu fazia. É como se isso compensasse a minha falta de férias, às vezes. Então, todo esse tempo de mudança, de escopo de trabalho, eu precisei... Eu usei esse tempo para aprender a trabalhar com equipes e algumas vezes até mesmo eu passei a coordenar equipes. Aprender a delegar tarefas de acordo com o perfil de cada um, entendendo quais os pontos fortes de cada pessoa, trabalhando em empatia, também sempre buscando e me atualizando com ferramentas que podiam ajudar e melhorar o meu desempenho e as minhas capacidades. Saber delegar tarefas, seja no pessoal ou no profissional, e encontrar automações corretas para cada tipo de situação, me economizaram tanto tempo a ponto de, às vezes, eu me sentir à toa, né? Mas passou logo essa sensação. Foi bem rapidinha.
mas eu ainda continuava com aquela necessidade de liberdade geográfica na minha cabeça. Então, a liberdade geográfica ela não combinava com o trabalho de escritório. Então, eu procurei algumas alternativas, eu comecei a pensar em fazer uma transição de carreira, algo que eu pudesse fazer de onde eu estivesse, sem o estresse do dia a dia, de ficar presa num local, de ter que pedir um horário na agenda para poder marcar um médico ou então um dentista, sem ter que me justificar cada vez que eu precisasse resolver algo particular em casa. Eu fiz vários cursos em diferentes áreas para conhecer algo que me deixasse ainda mais conectada com a realidade que eu gostaria de ter. Até que eu conheci o mundo do marketing digital. E tive a ideia de levar para as pessoas todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos e mostrar como eu fiz para otimizar o meu tempo de 20 horas de trabalho, contando com os fins de semana, para no máximo 8 horas, sem trabalhar nos finais de semana. E aí tem a última parte que a gente estava falando, que é a busca pela liberdade financeira, e eu decidi que era hora de encarar esse novo desafio, de criar esse novo projeto, de fazer essa mudança de carreira, pois desde o início da minha trajetória profissional, eu já tinha traçado minhas metas financeiras. Mesmo que você hoje ainda não tenha decidido qual será a sua trajetória de uso de tempo pessoal, é importante você ter em mente que a sua capacidade financeira ela pode ajudar muito quando você tiver certeza de qual caminho você quer seguir. Apesar de não ter atingido ainda o meu objetivo final, eu consegui fôlego necessário para mergulhar de cabeça nesse projeto profissional para realizar os meus sonhos, que felizmente estão alinhados. O meu profissional e o meu pessoal, eles são muito alinhados hoje. Se você não tem o dinheiro que gostaria de ter hoje, é justamente por causa disso que você precisa entender como otimizar o seu tempo. Se você for capaz de melhorar o seu desempenho entregando os mesmos resultados em tempos menores, naturalmente o mercado ele passa a reconhecer você como uma pessoa de maior valor. Ou seja, você consegue ganhar mais e mesmo trabalhando mais rápido. Justamente por entregar mais rápido os seus resultados, você será mais desejado pelo mercado. É uma roda da fortuna. E lembre-se que, ao trabalhar mais rápido, significa que você consegue atingir as suas metas financeiras mais rápido e ainda terá mais tempo para suas programações pessoais. Outra coisa para se levar em consideração são as suas prioridades. Realmente reflita se o seu desejo é, por exemplo, estar presente para a sua família ou se é dar luxo para a sua família. As duas coisas podem acontecer sim, é possível você escolher os dois. Lembre-se que o luxo para você pode ser o lixo do outro. Então, entender realmente o seu porquê é fundamental. Escolhas equivocadas podem levar qualquer pessoa a perder anos de experiência e lazer. Entenda por que você quer fazer o que você quer fazer. Conheça o seu destino antes de pegar a estrada. E leve realmente junto de você quem você mais ama. Saiba quais são suas reais prioridades. Trabalhar se esquecendo de seus objetivos, crenças e propósitos talvez te ajude a conquistar algumas coisas. Mas tira a sua essência e pode te afastar do seu porquê, deixando a sua vida vazia. O melhor atalho para se pegar é modelando as pessoas que você conhece, que atingiram a liberdade de tempo que você deseja, integrando os 5 tipos de tempo, equilibrando a vida pessoal e profissional de forma que ambas sejam convergentes. Encontre o seu avatar hoje, aquela pessoa que você vai ter como inspiração. Quem tem o estilo de vida que você gostaria de ter e aprenda como essa pessoa chegou onde chegou. E aí, você já sabe por onde você vai começar? Eu vou lembrar aqui para você os 7 hábitos que você precisa modelar em sua referência, na pessoa que você escolheu como sua referência. A primeira é o desejo. Qual o desejo você quer realizar? É a sua lista de desejos. O hábito número 2 está relacionado à sua agenda e ao seu planejamento. O hábito número 3 está relacionado à sua proatividade, seja proativo. O hábito número 4 é reserve seu tempo de solitude. Tenha o seu tempo de solitude e use esse tempo de solitude. Né? Quando eu falo de hábito, são as pessoas que têm hábito de criar a lista de desejos dela,
São as pessoas que têm hábito de agendar e planejar as atividades que elas desejam executar. São as pessoas que são proativas, que têm iniciativa. São as pessoas que realmente entendem a importância de ter o tempo de solitude e realmente elas usam esse tempo de solitude. São as pessoas que têm o hábito de sempre automatizar e delegar tarefa, sempre, que é o quinto tipo de hábito, né? Automatizar e delegar tarefas para estar sempre ali de olho em como que ela pode melhorar os processos dela. O sexto tipo de hábito ele está relacionado à liberdade geográfica. O que pode ser feito para eu não me prender a um lugar só, para eu poder, para eu ter a possibilidade de me deslocar e ainda assim conseguir entregar os meus trabalhos, os meus resultados, o que eu preciso entregar. E o último tipo de hábito, ele está relacionado à independência financeira. O que eu preciso fazer para conquistar minha independência financeira? Observe que quando eu falo de hábitos que te levam a executar, são hábitos que te levam a chegar a esse fim, né? A ter o desejo, a você mapear os seus desejos, suas prioridades, a ter uma agenda com planejamento, a ser uma pessoa mais proativa, quais os hábitos que te tornam uma pessoa mais proativa, quais os hábitos que te permitem ter mais tempo de solitude, quais os hábitos que te permitem automatizar e delegar tarefa, quais os hábitos que te aproximam da liberdade geográfica cada vez maior, quais os hábitos que te levam à independência financeira. Quais desses conteúdos você gostaria de saber mais? Hoje eu passei bastante conteúdo aqui para você. Você agora tem a faca e o queijo na mão. Tudo o que você precisa para dar o seu start na sua jornada. Se ainda tiver alguma dúvida, pode maratonar o canal, que eu tenho muito conteúdo relevante para te ajudar. Um grande abraço para você que ficou até aqui no final assistindo junto comigo. Aproveite esse novo conhecimento e seja um profissional mais requisitado e uma pessoa mais feliz e mais realizada em casa. Boa sorte na sua jornada de liberdade de tempo. Até o próximo vídeo e um beijo enorme. Tchau! Ai, gente, eu levei um susto aqui agora. Linda! Às vezes acontece. Linda! Vamos lá.